Quem foi Levi? A história de Levi na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos falar sobre Levi e entender com a Bíblia ilustrada e narrada tudo a respeito sobre o personagem da Bíblia chamado Levi. E fique conosco até o final do vídeo para saber a resposta se existem ainda hoje levitas nas igrejas. Então vamos lá? Quem foi Levi na Bíblia? O nome Levi tem origem bíblica e hebraica e é frequentemente associado ao verbo hebraico lavá, que significa unir, associar, juntar ou estar unido a. No livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 34, a Bíblia diz que Levi é o terceiro filho de Jacó e Lia. E quando Levi nasceu, sua mãe, Lia, declarou: "Meu esposo se unirá a mim desta vez, porque 3 filhos já lhe tenho dado." Então, com base nessa declaração, Lia deu ao seu filho o nome de Levi. Há na palavra de Deus outros homens com o nome Levi. O mais notável deles encontramos no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, que é Levi, filho de Alfeu, o discípulo de Jesus, que também é identificado como sendo o apóstolo Mateus. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 24 e 29, a Bíblia menciona o nome Levi 2 vezes na genealogia de Jesus, na linhagem da tribo de Judá. Mas agora vamos falar e focar em Levi, o filho de Lia e Jacó. E sendo este um dos filhos mais velhos de Jacó, Levi tinha ocupações no cuidado dos rebanhos, e sendo um dos 12 filhos de Jacó, Levi também formou a sua tribo, que está entre as 12 tribos de Israel. A tribo de Levi desempenhou um papel significativo nas atividades sacerdotais e no serviço da igreja no contexto bíblico, dando origem ao culto e adoração ao Senhor em Israel. Além de sua presença histórica e cultural, o nome Levi também teve destaque em contextos populares, como na música, literatura e entretenimento. Isso contribuiu para sua visibilidade em diversas tarefas. Os irmãos diretos de Levi, que eram os filhos da mesma mãe, eram Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon e uma irmã chamada Diná. Fora esses irmãos, Levi tinha os irmãos por parte do seu pai Jacó, com as suas outras esposas, que era sua tia Raquel, e os filhos das servas da sua mãe e da sua tia. A história de Levi na Bíblia se dá principalmente sempre com os demais filhos de Jacó, os seus irmãos. Em Gênesis 34, a palavra de Deus relata a vingança que Levi, junto com seu irmão Simeão, colocaram em prática pela honra da sua irmã Diná, que foi violada por Siquém. E você pode assistir os vídeos completos sobre a história de Simeão e Diná aqui no canal Bíblia Ilustrada. Nesse episódio de vingança, Levi e seu irmão mataram todos os homens da cidade de Siquém, e percebemos que Levi, então, foi um homem impiedoso que agiu com a justiça por suas próprias mãos, junto com seu irmão Simeão, contra Siquém. No livro de Gênesis, capítulo 34, dos versículos 25 ao 31, a Bíblia diz que Jacó ficou fortemente chateado com Levi e com seu irmão, e por conta dessa vingança cruel, Levi e Simeão perderam a liderança, e muitos estudiosos indicam que por isso Jacó ignorou Simeão e Levi e não passou a nenhum deles o direito de primogenitura, perdido também por Ruben. Segundo a Bíblia, em Gênesis 49, versículos 5 ao 7, Jacó disse a Levi e Simeão que vocês são irmãos e as suas espadas são instrumentos de violência. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e espalharei em Israel. A tribo de Levi, então, não recebeu terra. Eles receberam apenas 48 cidades espalhadas por todo o território de Israel. No livro de Gênesis 37, houve a conspiração dos irmãos contra José. Porém, o nome de Levi não é citado diretamente, mas é muito provável que Levi também estivesse junto com seus irmãos nessa ocasião. Sobre a descendência de Levi, segundo a palavra de Deus, vemos que apesar de tudo, Levi desfrutou de uma posição notável na sequência da história em Israel. Pela graça e misericórdia de Deus, a maldição sobre Levi foi transformada em bênção, e os descendentes de Levi tornaram-se os representantes dos israelitas diante de Deus. Em Gênesis 46, 11, a Bíblia diz que Levi teve 3 filhos, e estes foram chefes de clãs, que eram Gerson, Coate
e Merari. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 16, a palavra de Deus diz que Levi viveu 137 anos. E dos versículos 17 ao 19, a Bíblia diz que os filhos de Levi tiveram seus filhos que eram os netos de Levi. E através de Gerson foram os netos Libni e Simei. E através do filho Coate, Levi teve os netos Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari foram Mali e Muzi. E todos esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento, tendo nascido antes da imigração para o Egito. Mais tarde, a tribo de Levi tomou uma posição firme ao lado de Deus. Então, os levitas ficaram responsáveis por todo o serviço religioso, como cuidar das questões do santuário e do culto a Deus durante a antiga aliança. Portanto, todos os sacerdotes de Israel pertenciam à tribo de Levi. Muitos personagens bíblicos notáveis eram descendentes de Levi, como por exemplo Moisés. Inclusive, no Monte Sinai, diante do bezerro de ouro, a única tribo que se uniu a Moisés foi a de Levi. O líder e sacerdote Arão era descendente de Coate, filho de Levi. O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, Zacarias e tantos outros também eram descendentes da casa de Levi. A tribo de Levi, por se posicionar na hora de maior crise espiritual ao lado de Deus, tornou-se uma tribo de muita importância para a nação de Israel e, com a sua fidelidade ao Senhor, converteu a maldição em bênção. E apesar de continuarem espalhados por todo o território de Israel, tinham o privilégio de trabalhar nos serviços sagrados do templo, sendo que as funções dos levitas eram de grande importância no ministério do Senhor. E algumas destas funções são descritas em Números 1, versículo 50, onde a Bíblia diz: eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Os descendentes de Levi tinham função de montar, desmontar e transportar o tabernáculo durante a peregrinação no deserto do Sinai. Os levitas, filhos de Coate, foram incumbidos de transportar os móveis do tabernáculo. No livro de Números 3, 21 a 26, a Bíblia diz que os levitas, filhos de Gerson, eram responsáveis pelas cortinas, cobertas e véus do templo. E em Números 3, 35 a 37, a palavra de Deus diz que os levitas descendentes de Merari tinham a tarefa de cuidar do transporte e de erguer a armação do tabernáculo e seu átrio. Então vemos que todos os filhos de Levi tinham ali as suas funções direcionadas. E os levitas eram os guardiões do culto a Deus, aqueles que deveriam zelar pelas coisas do Senhor. Ficavam acampados ao redor do tabernáculo, servindo como protetores. Se fosse preciso, um levita daria a própria vida para proteger o templo. As funções dos levitas mudaram com o tempo, de acordo com o contexto histórico e as condições de vida dos israelitas. No entanto, os levitas continuaram executando tarefas importantes para o crescimento do reino de Deus, como cuidar da limpeza e arrumação do templo, incluindo tarefas relacionadas também aos animais que serviam de sacrifício. Também serviam como guardas e porteiros, além de receber e guardar os dízimos e ofertas. Os levitas também ensinavam a lei do Senhor ao povo e em algumas ocasiões serviam de juízes e conselheiros, como vemos na palavra de Deus em 2 Crônicas 17, onde a Bíblia diz que durante o reinado de Josafá, os levitas foram os responsáveis por percorrer as cidades do reino com o livro da lei, a fim de ensinar a palavra do Senhor aos judeus. E depois, nos tempos de Esdras, os levitas também tiveram um papel fundamental na educação religiosa do povo. Outra função também é servir como músico, poeta, compositor e cantor na adoração pública, especialmente durante e após o reinado de Davi. Os levitas apareceram na narrativa bíblica com muita importância na execução dessas tarefas, inclusive compondo alguns salmos. Em 1 Crônicas 16, 4, a Bíblia diz que o levita Asaf foi o líder da adoração, que ministrava perante a arca do Senhor, e um dos levitas mais famosos da Bíblia. No livro de Números 18, 21, 28 e em Deuteronômio 14, 27 e 29, a Bíblia diz que o sustento dos levitas vinha do tempo que dedicavam ao serviço do Senhor e precisavam ser sustentados pelo dízimo pago por todo o povo. Sobre a menção de Levi no Novo Testamento,
vemos que o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 31 e 32, na parábola do bom samaritano, o Senhor menciona um levita, diferenciando este de um sacerdote. E em João 1,19, a Bíblia diz que os levitas e sacerdotes foram enviados pelos judeus para perguntarem sobre a identidade do profeta João Batista. E em Atos 4:36, a palavra de Deus nos fala sobre o levita Barnabé, companheiro missionário do apóstolo Paulo. E a pergunta final é: existem levitas nas igrejas nos dias de hoje? Não existem levitas nas igrejas cristãs segundo os moldes do Antigo Testamento. Muitas pessoas que atualmente se ocupam com alguma atividade relacionada à música na igreja se autodenomina como levita, mas essa é uma aplicação que não é válida. Conforme vimos, os levitas eram descendentes da tribo de Levi e desempenhavam muitas funções no culto no Antigo Testamento, das quais a música era apenas uma dessas funções. Em Hebreus capítulo 7, versículo 27, vemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote e por isso não precisamos mais especificamente da ordem levítica sobre nós, pois Cristo se redimiu por nós para que todos possamos ser um povo santo. Na palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro descreve que somos o sacerdócio real. Sendo assim, por meio de Cristo e da capacitação do Espírito Santo, todo cristão pode ser tido como sacerdote e levita por adoção. E assim, podemos desfrutar de um relacionamento direto com Deus e estamos habilitados a servi-lo em diversas áreas, de acordo com os dons que nos é concedido em santidade. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.